Boa tarde, meu nome é Jorge Bigaine Nato de Oliveira. Vou apresentar aqui o meu trabalho submetido ao CIA, que é Efeitos da Interação de Isolante Topológico com Esquema de Néel. O meu orientador é o professor Jackson Miranda Fonseca. Esse trabalho se enquadra na ODS 9, associado à Indústria, Inovação e Infraestrutura, e trata-se de um projeto de iniciação científica associado ao Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas aqui da UFV, né? O objetivo desse trabalho é basicamente compreender a estrutura dos estados de superfície do isolante topológico e estudar como que esse estado de superfície ele se altera quando a gente quando ele realiza uma interação com uma perturbação magnética externa, né? De início, é extremamente importante a gente entender o que é a física da matéria condensada, né? Ela trata-se de uma área extremamente abrangente da física que busca compreender estudar propriedades de materiais que estão condensados, como sólidos e líquidos, né? E aqui nesse caso a gente está interessado em propriedades magnéticas desses materiais, né? Dessa área da matéria condensada. O que a gente vai trabalhar aqui são com isolantes topológicos, que são um tipo de material extremamente único, porque ele é condutor na sua superfície ou borda, né, por caso 3D e 2D, respectivamente, e no seu interior eles são isolantes, portanto não conduzem corrente, né? Aqui a gente vai trabalhar com algumas interações magnéticas, principalmente a interação de troca e o efeito Zeeman, e o que a gente quer estudar são os estados de superfície, que é basicamente como que as bandas de energia vão se comportar, né, quando a gente tem essas interações. E é importante esse tópico porque materiais com propriedades topológicas eles têm sido cada vez mais importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente na computação quântica, né? Então, para começar aqui, eu vou descrever as minhas texturas magnéticas que eu vou utilizar, descrever o estado de superfície do isolante topológico, a interação desse isolante topológico com o campo magnético e, posteriormente, a interação do isolante topológico com o esquema do tipo Néel. Bom, a gente tem um esquema do tipo Néel aqui, que ele não tem quiralidade, os seus spins eles não vão curvando, né, ao longo do plano. A gente tem um ansatz, que é basicamente uma descrição dessa magnetização ou desses spins, que ela é dada por essa expressão, e eu fiz um código em Python para poder descrever essa magnetização, que deu esse gráfico aqui, e como a gente pode ver, ele é equivalente ao que a gente esperava do comportamento do isquímio, né? Aqui a gente tem um bimeron, que é uma outra textura magnética, que ela possui essa ansatz aqui, e com o mesmo processo feito no anterior, a gente fez uma descrição dessa sua magnetização, né, dessa ansatz aqui, usando Python, e a gente pode perceber também que bateu com o que era esperado, né? A gente tem um spin para baixo e um spin para cima aqui nessas partes, que é justamente o que a gente enxerga aqui. E no centro a gente não tem spin no eixo Z, que é o que a gente está olhando aqui, né? Bom, agora eu vou descrever os estados de superfície do isolante topológico, que basicamente os isolantes topológicos eles vão conduzir na sua borda por meio de férmions de Dirac, né? Que são um tipozinho específico de elétrons. E uma propriedade extremamente importante desses materiais é o spin momentum lock, né? Por quê? Por essa propriedade, a gente sabe que o momento desses férmions e o spin deles são perpendiculares uns aos outros e eles estão limitados no plano, né? Então, a gente pode descrever a hamiltoniana desses férmions por meio dessa expressão aqui, onde a gente tem aqui o produto vetorial, que justamente quando vai haver minimização dessa hamiltoniana, quando esses dois vetores eles são perpendiculares uns aos outros. Substituindo aqui, né, as matrizes de Pauli e especificando cada componente, a gente pode escrever essa hamiltoniana dessa forma, e quando a gente substitui de fato as matrizes de Pauli, essa hamiltoniana virou uma matriz dada por dessa forma aqui, certo?
E quando a gente obtém os autovalores dessa matriz, a gente chega nessa expressão que justamente nos dá esse gráfico, que é o cone de Dirac, que é justamente o que a gente esperava obter dos estados de superfície isolante topológico, né? Bom, agora eu quero estudar como que esse isolante topológico ele vai interagir com perturbações magnéticas externas. Inicialmente, a gente considera um caso mais simples, que é o caso da interação com um campo magnético externo aplicado. E para estudar essa interação, a gente vai considerar uma hamiltoniana de interação dada pelo efeito Zeeman, ou pela interação Zeeman, justamente dos momentos magnéticos associados àqueles spins com o campo magnético externo, né? Essa hamiltoniana, os momentos magnéticos dos férmions, né? Dos férmions de Dirac, eles vão ser descritos pelo fator G, pelo magnéton de Bohr e pelo spin na direção Z, né? Aqui seria a matriz de Pauli, e essa daqui fica a forma da nossa hamiltoniana, que quando a gente substitui a matriz de Pauli e simplifica esse termo aqui, né, o magneto de Bohr e o fator G, por essa delta, a gente tem essa matriz aqui. E, bom, como que a gente vai estudar a interação do isolante topológico com o campo? Então, a gente tem aqui, que a gente sabe a hamiltoniana dos estados de superfície e da interação com o campo. Então, a gente pode montar essa matriz e obter os autovalores dela, que vão dar esse daqui, né, essas energias aqui. E que a gente pode perceber que, quando a gente tira o campo magnético, a descrição dos estados de superfície, das energias, fica só aquelas que a gente tinha no isolante topológico. Então, esse resultado é razoável, né? Então, é o que a gente esperava, de fato, acontecer. Bom, agora, para de fato entrar no trabalho, a gente vai estudar como que o isolante topológico interage com um esquirmion. Para isso, a gente vai definir uma magnetização do esquirmion dado por essa expressão aqui, onde a gente usa o θ e o ômega associados a ansatz que descrevem os esquirmions, né? E aqui a gente vai usar uma interação de troca associada à magnetização ou aos spins dos esquirmions com o spin dos férmions de Dirac que estão na superfície do isolante topológico. Então a gente desenvolve a nossa interação de troca, né? A gente substitui os termos aqui, fazendo o produto escalar. E a gente pode formar essa matrizinha aqui, né? Que ela vai ser essa descrição aqui, substituindo as matrizes de Pauli. Então, essa daqui seria a interação, quer dizer, a hamiltoniana da interação de troca dos spins com os férmions de Dirac. E aí, a gente tem a hamiltoniana que descreve a superfície isolante topológico. Então, aqui a gente tem ela nos espaços dos momentos, e a gente, usando as propriedades associadas à mecânica quântica, a gente consegue substituir esse momento por esse operador, que fica dessa forma. Então, aqui a gente tem a descrição no espaço dos momentos e aqui no espaço das posições. E a gente teria a nossa hamiltoniana dessa forma aqui. Só que o que acontece? A gente tem uma descrição no espaço das posições e uma descrição no espaço dos momentos. Então, o que ficaria para o que a gente queria, que a gente não conseguiu obter ainda, seria fazer uma transformada de Fourier para obter, né, a descrição desses esquirmions, dessa interação dos esquirmions com os férmions de Dirac, nos espaços dos momentos, que infelizmente não foi possível fazer por enquanto, porque tem algumas dificuldades matemáticas, porque não tem referências na literatura, então seria algo novo, e ainda estou trabalhando nisso, mas por esse trabalho, por enquanto, foi possível chegar até esse ponto, né? Então aqui eu tenho algumas referências, e eu queria agradecer aos órgãos de fomento, né, e ao Simpósio de Integração e à Universidade Federal de Viçosa pela oportunidade. Muito obrigado.